Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Nossa aula de hoje é sobre o tema técnicas de conservação de alimentos, tá? E sobre controle de manipuladores dos alimentos, tá? Quem manipula os alimentos, quais são os cuidados que esses manipuladores devem ter, eles são supervisionados ou não, tá? Então, esses são os temas da aula de hoje. Vamos lá? Todos os alimentos podem ser conservados, tá? E para isso exige várias técnicas diferenciadas de acordo com a necessidade da pessoa e do alimento, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre a esterilização. Essa é a primeira técnica, tá? Lembrando, pessoal, que toda técnica de conservação visa livrar os alimentos de micro-organismos que possam causar doenças ao ser humano e impedir o processo de multiplicação de bactérias, tá? Então, a esterilização é um dos métodos mais utilizados, mais indicados de conservação de alimentos, principalmente quando trata-se de água, de líquido, tá? Então, para ter uma esterilização efetiva, é necessária uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Ah, mas como que eu vou saber se está superior ou igual a 100 graus Celsius? A partir do momento em que o alimento chega no seu ponto de fervura, que você percebe que a água está fervendo, alcançou um ponto maior que 100 graus Celsius, tá? Se tiver um termômetro, melhor ainda para poder ter uma precisão. Qual que é a vantagem e a desvantagem da esterilização? Ela elimina todos os tipos de micro-organismos existentes no alimento ou na água, tá? Portanto, ela também elimina alguns nutrientes desses alimentos, tá? Muitas pessoas, né? Algumas nutricionistas orientam a não cozinhar demais os alimentos, porque de certa forma, quando cozinha-se demais um alimento, ele morre, ele perde seus nutrientes, né? Mas, em contrapartida, elimina todos os micro-organismos, tá? Essa técnica, ela pode interferir, tá? Modificar o aspecto do alimento, tá, pessoal? O formato do alimento, alterar o sabor e a textura, tá? Aí vai das prioridades. Normalmente, para consumir água, tá, pessoal? É indicado sempre estar fervendo essa água antes de consumir. Alguns alimentos podem ser fervidos em baixas temperaturas, portanto, né, não vai alterar o sabor e o nutriente, mas não garante uma esterilização total dos micro-organismos. Tudo bem? Outra técnica muito utilizada, tá, é a pasteurização. Então, essa técnica, ela exige um aquecimento do alimento entre 55 e 75 graus Celsius, tá? E um resfriamento, um congelamento súbito. Assim que esse alimento é colocado em temperatura elevada, ele vai ser retirado da temperatura e passar por um congelamento, tá? Esse processo vai destruir os micro-organismos patogênicos que causam doenças. E o bacana é que não vai alterar, tá, o teor dos alimentos. Essa é a parte vantajosa da pasteurização. Um exemplo muito usual, né, é o leite e derivados do leite, que passam por esse processo de pasteurização antes de ir para consumo, tá? Queijos, leite, coalhada, tudo isso passa por esse processo. A próxima técnica que nós vamos comentar agora é a técnica de desidratação, tá? Nessa técnica, os alimentos perdem o líquido contido, tá? O que vai acontecer? Um ressecamento desse alimento. E como que acontece? Então, o alimento ele pode ser colocado em túneis de ar seco, que vai desidratar o alimento. Pode ser colocado em fornos, tá? Ou uma simples exposição ao sol, tá? Essa exposição ao sol é muito utilizada em carne, a famosa carne seca, né? Só que requer
muito cuidado, muita atenção, um ambiente apropriado, livre de moscas, tá? De qualquer tipo de inseto, principalmente as moscas que podem pousar na carne durante o período de exposição, podem colocar seus ovinhos, tá? E causar alguma patologia também. Então, essa técnica de conservação, ela é bem antiga, tá? A exposição ao sol ainda é usual, mas requer muito cuidado e atenção. Outra técnica que nós utilizamos muito no nosso dia a dia é o congelamento dos alimentos, tá? Em que o alimento é congelado numa temperatura de até 18 graus Celsius, tá? Para poder livrar os micro-organismos patogênicos. Portanto, ele vai alterar a textura e o sabor dos alimentos, tá? O uso de sal é uma técnica muito utilizada, principalmente antigamente. Um exemplo para vocês, tá? Esse uso de sal pode ser o sal a seco, tá? Ou a salmoura, né? Que é um sal misturado com água. Lembra daquele bacalhau na época de Páscoa, que vocês vão ao supermercado e percebem que tem um peixe, né? Porque bacalhau é um peixe, e ele não fica congelado, né? Se a gente for chegar perto, for olhar, né? Pegar um pouquinho lá e pôr na boca, que gosto que vai ter? De sal, né? Ele fica conservado por meio da salmoura. Olha só que interessante. Ainda é muito usual, mas depende muito do tipo de alimento. Normalmente essa técnica é utilizada apenas em carnes, tá, pessoal? O uso do açúcar também é uma técnica de conservação dos alimentos, né? De que maneira que vocês encontram? Na maioria dos doces, das frutas cristalizadas, tá? Então aquele figo em calda, pêssego em calda, tá? Tudo são conservados por meio do açúcar. As geleias, por exemplo, né, de morango, de framboesa, de uva. E essa técnica permite que esses alimentos sejam conservados por muito tempo, né? Outra técnica utilizada diariamente por nós é o refrigeramento, tá? Famosa geladeira, né? Então, o que que acontece? Ela permite a conservação do alimento, tá? Entre mais 2 até mais 10 graus Celsius, portanto, não vai destruir os micro-organismos, tá? Ela só vai impedir a proliferação, ou seja, vai impedir que novos micro-organismos, tá? Ou micro-organismos entrem em contato com o alimento. Se houver já algum micro-organismo no alimento, não vai matá-lo, tá? Fica claro essa questão. A fermentação é uma outra técnica utilizada principalmente em bebidas alcoólicas, por exemplo, tá? O no vinho, tá? É um exemplo aí de conservação do vinho. Queijos passam por um processo de fermentação. Picles, por exemplo, também, tá? Então é uma outra técnica que é muito utilizada diariamente. E outras técnicas industriais, né? Meios mecânicos como a filtração, o vácuo, né? A embalagem a vácuo permite a introdução de micro-organismo no alimento. O vapor também é uma técnica de conservação, tá? Esses todos são meios mecânicos. E a última técnica são as conservas, né? Então, os condimentados normalmente, né? Batatinha em conserva, milho em conserva, picles em conserva, tá? Então, os alimentos eles são cozidos e fechados hermeticamente em potinhos, tá? Normalmente esses potinhos são de ferro, tá? Ou podem ser também de vidro, que é muito usual. Para pimenta, por exemplo, também, tá? Temperos. O ideal é que seja de vidro normalmente, tá? Tranquilo, pessoal, sobre as técnicas de conservação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os manipuladores de alimento, tá? Esse controle de quem manipula um alimento, seja em qualquer lugar, lanchonete, restaurante, padaria, tá? Escolas, universidades, creches, esse controle deve ser rigoroso, tá? Por quê? É para garantir que
a pessoa que esteja manipulando os alimentos não transmita nenhum tipo de micro-organismo, de doença para o consumidor final, tá? Então, por exemplo, se a pessoa estiver em condições de saúde precária, condições de higiene precária, não é indicado que ela manipule os alimentos, tá? Por isso que é importante uma supervisão rigorosíssima, tá? Dos locais que oferecem qualquer tipo de alimentos, tá? E dessas pessoas que os manipulam para garantir que não ocorra nenhum tipo de contaminação, de dano à mercadoria. Falando um pouquinho da higiene desses manipuladores, tá? Com relação aos cabelos, é necessário o uso de gorro, touca, prendedor de cabelo ou até mesmo uma rede para prender o cabelo, tá? E o importante é não deixar nenhum tipo de exposição dos fios para que não haja queda, tá? Não caia nos alimentos que estão sendo manipulados. Em muitos lugares, tá? Por exemplo, em açougues, peixarias, padarias, não é permitido que os manipuladores do sexo masculino mantenham a barba, tá? Mesmo que seja rala. Então, eles precisam tirar, remover todos os pelos da face por questão de higiene, tá? De não ser encontrado nenhum tipo de pelo ou cabelo no alimento. Uma manutenção da higiene corporal rigorosa, tá? Então, assim, é muito importante que os uniformes também dessas pessoas que manipulam os alimentos estejam limpos, tá? Sem nenhum tipo de sujeira, amassado, né? Com resíduo alimentar, tá tudo bem? Ou de sangue, de repente, se for num açougue. Lavagem das mãos com sabão e água corrente diariamente e constantemente durante a manipulação dos alimentos. Não é permitido falar durante a manipulação dos alimentos, porque saem gotículas de saliva, tá? Falar, tossir, espirrar, escarrar, tudo isso não é permitido. E em muitos ambientes também é obrigatório e necessário a utilização de máscaras, tá? Para impedir qualquer tipo de contaminação do alimento. Colocar as mãos na boca, nos olhos, nariz durante a manipulação não é permitido, tá? É importante ressaltar o uso de luvas também, que é um aspecto muito importante com relação à higienização das mãos e contaminação dos alimentos, tá? Pessoas que fumam, é proibido fumar, porque o odor do cigarro fica nas mãos, né? E possivelmente entre em contato com os alimentos manipulados também. Roer as unhas não é permitido, tá? Muitas instituições também alimentícias não permitem o uso de esmalte porque descasca, contamina o alimento. Não permitem unhas compridas, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, estão vendo que tá aparecendo a pontinha da minha unha? Não pode aparecer nada, tá? Sem esmalte, sem normalmente, né? Nenhum tipo de adorno, aliança, anel, pulseira, tá? Para que não caia no alimento também, não contamine. E, se possível, o uso de um avental, tá? Que cubra toda a pele do braço para não ter perigo de cair pelos durante a manipulação do alimento, tá? Da parte de higiene, são essas situações que é importante ressaltar, tá? E além desses critérios de higiene, existem alguns procedimentos de rotina que são necessários, como, por exemplo, o exame médico, né? Periodicamente realizado em todos os funcionários que manipulam os alimentos. Por quê? Se porventura esse funcionário estiver com alguma doença infecto-contagiosa, ele não pode trabalhar com alimentos, né? Exemplo, tuberculose, tá? Conjuntivite, influenza, uma gripe normal, tá? Esse funcionário deve ser extremamente treinado, pessoal, tá? Por quê? Quanto à questão de saneamento, de cuidados de higiene, da higienização correta das mãos, tá? Que ele deve realizar antes de manipular os alimentos. Treinamento sobre a preservação dos alimentos,
sobre a higienização dos aparelhos utilizados, das máquinas, das facas, tá? Isso também conta muito, não adianta o funcionário manter as condições de higiene e o local de trabalho não estar higienizado, como piso sujo, paredes sujas, mesas, né? Pias devem estar tudo devidamente limpo e desinfetado. Entre os exames laboratoriais, tá? É coletado o material da orofaringe, por questões de segurança, tá? Para avaliar se esse funcionário tem alguma doença. É coletado material debaixo das unhas também, para ver como que estão as situações de micro-organismo, bactérias, tá? Exames parasitológicos, de repente, se necessário, pode ser pedido um exame de fezes para ver se tem algum tipo de parasitose, tá? Entre outros exames físicos. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as condições de saneamento do local da produção, tá? Da manipulação desse alimento e no local da comercialização, porque às vezes aonde é produzido não é vendido, né? Então, ambos os locais devem ser extremamente rigorosa a questão de higiene e saneamento. Localização, tá? Deve ser em terreno adequado, apropriado, tá? Longe de qualquer tipo de contaminação possível. Podem ver que restaurantes, padarias, né? Normalmente ocupam um terreno, um espaço grande, distante de locais que possam levar algum tipo de contaminação para o ambiente, tá? Deve ser arejado e ventilado, ao mesmo tempo deve ter uma proteção contra qualquer tipo de invasões de insetos, roedores, né? Moscas ou outros tipos de animais, gato, né? Cachorro, pássaros, uma ventilação adequada, tá? Normalmente, em alguns setores, a ventilação é artificial por meio de ar-condicionado, então esse ar-condicionado deve ser regulado semestralmente ou, né, a cada 3 meses. Deve ser limpo, extremamente limpo o filtro do ar-condicionado para não espalhar micro-organismos, tá? A iluminação deve ser excelente para permitir a visualização do alimento, para ver se tem alguma alteração de cor, tá? Se há alguma diferença, algum tipo de contaminação desse alimento. Temperatura do ambiente adequada para cada tipo de manipulação, né, de alimento, ou quente ou fria, garantindo o bem-estar do profissional também, né, para que ele não fique com frio ou com muito calor, ou de repente, né, o suor também pode escorrer, entrar em contato com o alimento. Paredes e os pisos devem ser diariamente limpos, tá? Sempre que necessário, limpos, além da limpeza de rotina, tá? Abastecimento de água, de esgoto, descarte e disposição de lixos adequados que atendam à necessidade do local, tá? Evitar cartazes nas paredes, muitos estabelecimentos adotam essa medida, né? Por que não é interessante cartaz? Porque ele acumula poeira, micro-organismo, ácaro, né? Fica difícil de remover. Então, pode ser que tenha algum tipo de inseto também que fique atrás do cartaz, tá? Então, o ideal é não colar cartazes nas paredes, tá? Não utilizar cartazes. Existe uma lei, pessoal, que veda a iluminação vermelha, a luz vermelha em frigorífico. Por quê? Muitos açougues acabavam enganando os clientes, né, com relação à qualidade da carne. Então, para a carne parecer mais vermelha, mais viva, utilizavam-se a luz vermelha. E às vezes a carne não estava em condições legais para consumo, né? Ou com aspecto acinzentado, esverdeado, e com a luz vermelha aparenta ser uma carne, né? Apropriada para consumo, e nem sempre é. Então, hoje em dia é proibida essa luz vermelha, tá? Podem observar que a maioria dos açougues
exige uma boa iluminação e a luz branca. Quando houver balcões frigoríficos, devem estar em excelente estado, sem nenhum problema nas portas, tá? Sem nenhum problema de queda de energia que acaba descongelando, congelando novamente o alimento, ou, né, tá refrigerando, de repente cai a energia, então acaba adulterando, tá? Interferindo na qualidade do alimento. Com relação aos veículos de transporte, é muito importante porque às vezes, né, a ideia é, olha só, o alimento está aqui no supermercado, está aqui no açougue, tá tudo bem, mas como que ele foi transportado? Em quais as condições que eles foram transportados, né? Nos caminhões, nas carrocerias. O ideal é que cada carroceria, né, cada caminhão transporte um tipo de alimento, tá? Não vários alimentos de diferentes tipos de conservação, para não ter nenhum problema. E esses veículos de transporte devem ser rigorosamente higienizados, tá, pessoal? Contra poeiras, roedores, pássaros, micro-organismos, deve haver uma desinfecção do local. Lembrando que o tratamento, né, dos alimentos, a qualidade dos alimentos vai depender muito da situação do meio ambiente, né? Se o meio ambiente estiver poluído, por exemplo, mas de que maneira vai afetar o alimento, né? Vamos pensar que se eu comer um peixe de um rio ou de um mar que está poluído, né, contendo substâncias químicas, por exemplo, ou poluição, né? O que vai acontecer com esse peixe, né? Qual é o estado da carne desse peixe? Com certeza estará contaminado, né? Então, essa questão de saneamento dos alimentos englobam muitos aspectos, como, por exemplo, as condições de trabalho e de saúde, né? Que englobam o homem, né? O ser humano que produz, que cultiva, que transporta, que armazena o alimento, tá? Porque se ele não tiver condições de saúde, vai influenciar na qualidade dos alimentos e mais risco de contaminação, né? Por meio de micro-organismos patogênicos, que são aqueles que causam as doenças, né? E se ele não tiver condições ideais de trabalho, como será qual o desempenho, né, desse funcionário? Sem condições ideais de trabalho. Ele vai trabalhar com uma vontade, né, excessiva, de bom humor, com cuidado, com carinho na manipulação dos alimentos, ou vai fazer de qualquer jeito, né, sem se importar com a condição do alimento, com o processo de contaminação. E mesmo que o cultivo, a produção, o transporte desses alimentos estejam extremamente corretos, tá? Quando chega no momento do preparo, né, e daquele funcionário que vai servir os alimentos, também pode acontecer algum tipo de adulteração, contaminação dos alimentos, tá? Então, se a pessoa que prepara, de repente, não preparar com cuidado, ou estiver contaminada, ou a pessoa que está servindo, tá? Entrar em contato com as mãos, por exemplo, se essa pessoa tossir, espirrar, né, nesse alimento, todos os processos são importantes manter todos os cuidados de higiene e saneamento até o final, né? Porque se um desses processos forem falhos, né, não vai adiantar. E para que garanta, né, 100% de cuidado, de certeza durante esses processos, nós podemos contar com as vigilâncias, né, que supervisionam, orientam, fecham locais inapropriados, tá? Como a vigilância sanitária, que é um órgão responsável pela fiscalização, né? Vigilância epidemiológica também podemos contar, tá? Se de repente várias pessoas da região, tá, que trabalham com manipulação, cultivo desses alimentos estiverem contaminadas, né? Por exemplo, numa epidemia, numa pandemia, dependendo da doença, elas podem disseminar essa doença por meio, né, da distribuição desses alimentos contaminados, tá? Então, essa é a questão, tá, pessoal, do saneamento dos alimentos.
cada processo, cada etapa, manter esse cuidado aí específico. Então, por meio desse conhecimento adquirido durante essas aulas, comecem a fazer a diferença dentro da casa de vocês, tá? Comecem a fazer a diferença, comecem a se alimentar. O quanto mais, né, essa alimentação for dentro de casa, tá? Quanto menos vocês se alimentarem de locais, né, das ruas, de outros locais, melhor. Por quê? Para garantir realmente que esses alimentos estejam nas condições adequadas, tá? Não estou influenciando, né, na situação de consumir alimentos de restaurantes, de bares, né? Com certeza devemos auxiliar no comércio dessas empresas, né? Mas quanto menos, né, o consumo, né, menor for o consumo, mais a chance de não se contaminar com um alimento aí que esteja adulterado ou contaminado, tá? Ou consumir naquela empresa que não seja duvidosa, tá? Aí não há problema nenhum, porque tem pessoas que realmente não conseguem se alimentar o tempo todo em casa, tá? Devido à correria, né? Às condições de trabalho, horário. Então, dediquem-se a procurar aquela empresa que oferece condições de higiene e saneamento melhores, tá? Durante a manipulação, preparo dos alimentos, tá? Do que naquelas empresas que são um pouco duvidosas aí. E no momento que vocês forem consumir, né, que vocês forem comprar alimentos também, fiquem atentos a tudo. A questão da lata, se tiver amassada, a questão da cor, do aspecto dos alimentos. Tudo isso que vocês foram aprendendo, comecem a executar na vida de vocês. E quando vocês entrarem no hospital, forem ter o contato com outros pacientes, com outras pessoas, vocês poderem auxiliar, orientar sobre todas essas questões de saneamento, tá? Saneamento do alimento, de local de trabalho, da escola, tudo isso que nós aprendemos até aqui. Pessoal, ficamos por aqui. Hoje nós encerramos, tá? A matéria, esse é o último capítulo. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês, tá? Muito obrigada, gratidão aí. Um beijo para vocês.